Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. No breve relato do Evangelho de Lucas, aparece no início aquilo que causa na multidão e em todos aqueles que acompanham o Senhor um interesse. Todos estavam admirados pelas coisas que Jesus fazia. Essa admiração se deve à sua sabedoria, refletida na pregação, que toca o coração das pessoas. Essa admiração também está relacionada com os milagres, sinais e prodígios que o Senhor realiza. Mas, para que não se iludam ou vivam fora da realidade, o Senhor faz uma advertência: que Ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Está referindo-se aqui ao mistério pascal, que deve cumprir na última semana da sua existência terrena, e que Jesus apresentou em 3 breves profecias sobre seu desfecho terreno. Deve ir a Jerusalém, sofrer nas mãos das autoridades religiosas, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Lucas insiste em que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia e o sentido ficava escondido. Já que não podiam entender, evitavam falar sobre o assunto. Talvez não querem enfrentar a realidade, porque Jesus está perfilando um messianismo carregado de sofrimento e morte. E aparece nessas palavras a forma não muito clara do mistério da cruz. Os discípulos têm medo do fracasso, porque têm projetos pessoais a respeito do Messias, dada a situação sociopolítica e religiosa da época. Os discípulos têm medo de correr a mesma sorte e, portanto, sofrer nas mãos das autoridades religiosas. E, finalmente, os discípulos têm medo de ficar órfãos, porque durante esses 3 anos, convivendo familiarmente, aprenderam a conhecer de alguma forma o Senhor e a amá-lo. Cada um com a sua precariedade pessoal e com seus interesses, porque tudo isso deve ser purificado pelo mistério da Páscoa. A nossa situação não é diferente. Temos medo de sofrer. A cruz coloca em evidência os nossos temores. O fracasso e o sofrimento fazem parte da realidade humana. Porém, não vemos nele um caminho de santidade e de purificação.
Como os discípulos, temos medo de fracassar, de correr a mesma sorte e de ficar órfãos. No anúncio do mistério pascal que Cristo deve viver, aparece a vitória do Senhor sobre o pecado e a morte. Ressuscitará o terceiro dia. A morte não tem a última palavra. O Senhor é Senhor dos vivos, não dos mortos. E neste paradoxo se manifesta o desígnio de Deus. Sem a morte não existe ressurreição. Sem o fracasso não existe redenção. Sem o sofrimento não existe a purificação. A liturgia da igreja nos apresenta hoje a memória de São Cosme e São Damião, que no nosso Brasil tem um valor devocional muito importante. Eram dois irmãos gêmeos, médicos de profissão e santos na vocação da vida. Moravam na Ásia Menor, naquilo que seria hoje a Turquia e todo esse território em torno. Foram vítimas da perseguição de Diocleciano em torno do ano 300 da era cristã. Sendo presos, foram considerados inimigos dos deuses e acusados de fazer feitiçarias. Socorriam sempre os pobres e ajudavam com o seu serviço médico. Eles nos lembram como Deus também suscita homens e mulheres para fazer presente a compaixão, a misericórdia, o consolo por todos os necessitados. Os dois irmãos, Cosme e Damião, foram decapitados e são considerados pela sua profissão padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina, onde se preparam os profissionais da saúde.